E o Corinthians pode ter fechado acordo milionário com a empresa que tem sido motivo de muitos debates nas últimas semanas. CBF decidiu abrir janela de transferências extra antes da retomada dos jogos do Campeonato Brasileiro e o golaço inesquecível marcado pelo atacante Romarinho no jogo de ida da final da Libertadores de 2012 está completando mais um aniversário. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre gol inesquecível. O golaço marcado por Romarinho na final da Libertadores de 2012, mais precisamente no jogo de ida em La Bombonera, está completando mais um aniversário. O Corinthians, finalmente, ganhamos uma Libertadores e foi em 2012. Foram 2 jogos na grande final contra o Boca, aquela Libertadores em que terminamos de forma invicta, tomamos apenas 4 gols durante a competição. Então, uma competição que está marcada na história do nosso clube. E, claro, nós que acompanhamos, eu mesmo que acompanhei todos os jogos, absolutamente, que foi um campeonato inesquecível que o Corinthians fez. Os 2 jogos da grande final, o primeiro aconteceu no dia 27/6. Então, nesse sábado, 27 de junho, 14 anos estão completando daquele gol que o Romarinho marcou em La Bombonera. Corinthians que tomamos um gol no segundo tempo, após os 20 minutos, uma cobrança de escanteio, uma confusão na área. O Roncaglia acabou marcando o gol do Boca. O Chicão tentou colocar a mão na bola, colocou a mão na bola, se não tivesse sido gol, ele teria sido expulso. E quando muitos achavam que o Corinthians iria perder a invencibilidade e o Boca Juniors levaria para o Pacaembu, para o segundo jogo, uma vantagem, Romarinho entrou no jogo, o Paulinho acabou desarmando o Riquelme, um passe chega no Emerson Sheik, que encontra o Romarinho na infiltração, que cavadinha para cima do goleiro Orion, um gol inesquecível, um golaço. Então, no sábado, 27/6, esse gol, esse golaço, esse momento inesquecível, completando 14 anos. A minha opinião quanto a esse aniversário do gol do Romarinho é a seguinte: não tem como não lembrar. Não tem como não relembrar aquele momento. Eu vou ser bem sincero com vocês. Aquele jogo muito tenso. E eu, em nenhum momento, deixei de acreditar que o Corinthians poderia aprontar alguma coisa lá em La Bombonera. Mas, claro, que vinha na nossa mente, por exemplo, de repente, um Emerson Sheik, um Paulinho, um Danilo, que poderiam ter feito a diferença naquela partida. Mas não, quem fez a diferença foi um menino que havia acabado de ser contratado pelo clube. O Romarinho, ele fez o gol e muitos jogadores do Corinthians hoje falam, eu mesmo converso muito com o Chicão fala para mim que o Romarinho nem imaginava o que estava acontecendo. Para ele tudo na maior naturalidade. Se fosse de repente um centroavante ali até mais experiente, o que ele iria fazer? Encher o pé para cima do Orion. As chances do goleiro pegar seriam maiores. O goleiro já estava esperando um chute forte. Agora o Romarinho foi lá e deu aquela cavadinha. Então, como eu disse, não tem como não relembrar daquele lance, um golaço, gol de empate, e depois o segundo jogo da volta no Pacaembu. História, 2-0, 2 gols da Emerson Sheik. E conquistamos no dia 4 de julho a nossa primeira Libertadores da América e até o momento a única, mas no dia 27/6 teve o golaço do Romarinho. E agora vamos falar sobre janela de transferências. Estamos já em momentos de planejamentos de contratações. A próxima janela de transferências, ela vai abrir, estou falando da janela geral,
no dia 20 de julho, mas a CBF decidiu abrir uma janela extra de transferências antes da retomada dos jogos do Brasileirão, mas para o Corinthians, por enquanto, não fará nenhuma diferença. Estamos no momento de treinamentos, trabalhos, jogadores do Corinthians acabaram de retornar aos trabalhos. Retorno aconteceu no dia 25 de junho. Corinthians que entrará oficialmente em campo somente no dia 23 de julho contra o Remo, jogo do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Corinthians tem ao menos um amistoso confirmado contra o Cascavel no Paraná no dia 12 de julho. Então, Cifute está trabalhando, o departamento de futebol trabalhando e, claro, de repente, visando reforços, melhorar o elenco. E, claro, existe a preocupação de possíveis saídas de jogadores. Corinthians necessita vencer. Como eu disse, a próxima janela geral, ela vai abrir no dia 22 de julho. Mas a CBF decidiu abrir uma chamada janela de transferências extraordinária antes do retorno dos jogos do Campeonato Brasileiro. Esse novo período de registro de atletas ocorrerá entre 9 e 17 de julho. Segundo a entidade, em documento enviado aos clubes, como essa informação, na verdade, foi divulgada pelo GE, o motivo da mudança é a antecipação da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que segue paralisado em meio a esse período da disputa da Copa do Mundo. Apesar da Copa do Mundo terminar no dia 19 de julho, em um domingo, 4 jogos estão marcados entre os dias 16 e 17 pelo Campeonato Brasileiro. Então, esse período vai englobar apenas transferências nacionais. O objetivo da CBF é preservar o equilíbrio competitivo da competição. Lembrando que, apesar desse benefício, podemos tratar assim, o Corinthians não deverá ter nenhum favorecimento, porque estamos com transfer ban. O Corinthians tem que pagar cerca de 8 milhões de reais ao Philadelphia Union dos Estados Unidos pela última parcela da compra do Martínez, aí sim ter a liberação e poder fazer contratações. Então, essa janela de transferência até esse momento, para o Corinthians não fará diferença. A minha opinião, quanto ao Corinthians não poder, por exemplo, participar dessa janela de transferências extra, é a seguinte. Claro também que existem as questões envolvendo nossos jogadores, por exemplo, atletas que ainda não completaram 12 jogos nesse Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem uma lista dos principais nomes: Garro, Breno Bidon, Hugo Souza, Ranielli, o Gustavo Henrique, Matheus Bidu, o André, o Carrilho, o Gabriel Paulista, Mateuzinho, Iralberto e Alan. São jogadores que já fizeram acima de 12 jogos, os principais nomes não devem sair. Outros jogadores aí, de repente, poderão serem emprestados. Alguns jogadores, de repente, não terão muitos espaços com o Fernando Diniz. Seria bom essa janela pela falta de competitividade do mercado internacional. De repente, algum jogador que também não fez 12 jogos em alguma equipe que, de repente, interessasse ao Corinthians, seria ali um nível de competição menor em relação ao mercado internacional, que é a principal janela que vai abrir no dia 20, depois do dia 20 de julho. Então, para o Corinthians, isso é péssimo. Para o Corinthians, mais uma vez aí, o Timão ficando para trás em relação aos concorrentes. Claro, ainda temos alguns dias, quem sabe o Corinthians não regulariza essa situação e possa também participar normalmente do mercado. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre informação que garante que o Corinthians fechou acordo milionário e surpreendente com a empresa que tem sido motivos, aliás, de debates nas últimas semanas. Na verdade, nos últimos anos, estou falando da Fatal Fans. Algumas semanas atrás, chegaram informações que o Corinthians estava negociando um acordo de patrocínio com a Fatal Fans, que é uma empresa ligada à Fatal Model, um acordo ali na casa de 17 milhões de reais. Aí aconteceram todos os detalhes envolvendo polêmicas, as conversas travaram, mas foram retomadas recentemente, e o Corinthians estava ali para fechar por valores na casa de 22 milhões de reais, um contrato
de um ano. E não é que já temos informação que o Corinthians assinou, que o Corinthians fechou esse contrato surpreendente com a Fatal Fans. De acordo com o meu timão, o acordo realmente foi fechado na casa de 22 milhões, período de um ano com validade até 2027. Existe ainda uma cláusula que prevê a prorrogação do vínculo por mais 6 meses. Caso isso aconteça, o contrato poderá atingir 31 milhões de reais em receitas para o Corinthians. A marca da Fatal será exibida no calção da equipe profissional masculino de futebol, além dos uniformes de basquete e futsal. Pelo que se fala, não vai ter no futebol feminino, ampliando a presença da empresa em diferentes modalidades do Corinthians. Esse novo patrocínio, claro, representa valores, representa aí, estamos falando do maior acordo fechado pela gestão Osmar Stabile. Volto a dizer, é uma informação do meu timão. Até o momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians ainda não havia anunciado de forma oficial realmente esse acordo com a Fatal Fans. Mas é como eu disse, o meu timão garante que o contrato foi assinado na última sexta-feira, dia 26 de junho. Então, estamos falando do que pode ser, do que será, caso mesmo quando o Corinthians anunciar, o maior acordo de patrocínio da atual gestão, que até o momento o maior acordo que havia fechado tinha sido com a Frimeza, algo na casa ali de 9,5 milhões de reais na camisa por cerca de um ano. Então, a partir de agora, a diretoria vai trabalhar mediante toda a pressão que pode acontecer em relação a esse acordo, que é um acordo que estava dividindo opiniões, alguns concordando e alguns também não concordando. O Corinthians que fez várias consultorias, departamento jurídico, consultando até o departamento de futebol feminino e teve aval para poder fechar esse acordo. Lembrando que a Fatal Fans é diferente da Fatal Model, que é a gestora ali de acompanhantes, uma das maiores, a maior do país, enquanto a Fatal Fans, na verdade, é relacionada a conteúdos exclusivos, assinaturas de conteúdos, como a OnlyFans. Então, segundo o meu timão, o acordo já está fechado e, inclusive, assinado. Claro, vamos aguardar o posicionamento oficial do Corinthians. A minha opinião quanto a essa informação do meu timão é a seguinte: estamos falando do que pode ser, volto a dizer, o maior acordo da atual gestão. Atual gestão que tem extremas necessidades, aliás, dificuldades em atrair receitas novas, em trazer dinheiro novo para o clube. Vários empréstimos, antecipações que têm sido aí ao longo desse um ano da gestão Osmar Stabile para que continue honrando com compromissos básicos. Inclusive, a situação está apertando cada vez mais. O Corinthians atrasou salários nos 2 últimos meses, pagou salários, direitos de imagens atrasados, ajudas de custo da base atrasadas, então a situação aí vai apertando cada vez mais. Analisando sobre a pressão, ter dinheiro novo entrando, Corinthians está aumentando as suas receitas, dinheiro novo entrando no clube. Claro que, olhando pelo ponto de vista da instituição, é uma decisão, podemos falar que é delicada. Plataformas de conteúdo adulto acabam gerando muita repercussão e tudo mais. Então, estamos falando aí de publicações, publicidades que terão que serem feitas de uma forma ali muito bem alinhada, tudo sempre com a aprovação de várias pessoas. Então, é algo que vai gerar discussão. Tem quem concorde, tem quem não concorde. Isso acaba sendo normal. O que eu vinha dizendo para vocês que estava me incomodando é o Corinthians não decidir, porque já há semanas estávamos falando da Fatal Fans. Então, a empresa já estava tendo seu marketing sem colocar R$1 sequer no clube. Claro, agora, quando o Corinthians anunciar mesmo de forma oficial, aí veremos exatamente qual a repercussão exata. Para mim, sinceramente, é pouco. O Corinthians deveria ter exigido ali valores maiores. Já tivemos ali a Fatal oferecendo para pagar Memphis, para pagar Transferban, oferecendo 40 milhões. Então, por que agora estamos falando de praticamente a metade? Será que também envolve a extrema necessidade financeira que o Corinthians tem? E aí a empresa acabou vendo uma certa fragilidade?
Enfim, vamos aguardar o anúncio oficial e tudo que vai acontecer, mas, sinceramente, para mim, Corinthians pode aí anunciar, Corinthians vai anunciar, segundo informações do meu timão já está fechado, um acordo milionário e surpreendente. Eu falo surpreendente porque tem pessoas dentro do clube que me garantiam que acordo com a Fatal não seria fechado. Claro, não é Fatal Model, é Fatal Fans, diferente, expliquei para vocês, mas são empresas todas que estão interligadas. Enfim, Corinthians necessitando de dinheiro, mas claro, vamos aguardar o anúncio oficial do clube. Até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não havia sido feito. De repente, no momento que você estiver assistindo, o Corinthians pode ter confirmado realmente de forma oficial, ou de repente termos aí alguma informação que não fechou, enfim. Por isso que eu falo, temos que aguardar o anúncio oficial do clube antes de tudo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!